Você perdeu. O pico de poder do Portal 1111 já passou. E agora você está assistindo a este vídeo no dia seguinte, ou talvez dias depois, acreditando que o momento mais poderoso do ano se foi. Talvez tenha sentido aquele aperto no peito, a sensação de que deixou escapar uma oportunidade única. Você viu vídeos, ouviu pessoas dizendo que naquele dia a energia se abria, que era o momento ideal para manifestar dinheiro, amor, cura. E por algum motivo, você não conseguiu participar. Você se distraiu, ou simplesmente não sabia o que fazer. E agora pensa, pronto, perdi o portal, acabou. Mas aqui está o que ninguém te contou. O Portal 1111 nunca se fecha. Ele é apenas o espelho de um estado interno que você pode acionar a qualquer hora, qualquer dia, em qualquer lugar. O 1111 não é uma data, é uma frequência. Uma combinação vibracional que se ativa quando a mente e o coração entram em sintonia com o campo universal. Hoje eu vou te mostrar como usar o poder do 1111 o ano inteiro, como reabrir esse portal dentro de você e como ativar o decreto de manutenção diária, um ensinamento inspirado na mestra Emma Curtis Hopkins, a mãe da Lei da Assunção, a mulher que ensinou o próprio Neville Goddard. Mas antes de aprender o decreto, você precisa entender o porquê de o 1111 ser tão simbólico. Desde tempos antigos, os números sempre foram usados como códigos de comunicação entre o humano e o divino. Na numerologia sagrada, o número 1 representa criação, início, poder de decisão. Quando esse número se repete 4 vezes, 1111, o universo está literalmente espelhando o seu pensamento. É o código que diz: o que você pensa agora, será. Durante o dia 11 de novembro, milhões de pessoas vibram nessa frequência, e o poder coletivo cria uma onda massiva de energia. Por isso, é mais fácil manifestar naquele momento. Mas a verdade que as escolas esotéricas nunca divulgaram abertamente é que o portal não depende da data, ele depende do estado de consciência. Se você sabe ativar esse estado, o 1111 acontece dentro de você todos os dias. Pense assim, o portal é como uma senha energética. Quem sabe a senha entra. Quem esquece, espera o próximo evento. Mas e se você memorizasse essa senha e a usasse sempre que quisesse abrir a frequência da abundância? É exatamente isso que vamos fazer agora. Essas são as 4 técnicas do 1111 permanente, formas práticas de manter o portal aberto dentro de você. Técnica 1. O relógio interno. Todos os dias, às 11h11, programe um pequeno alarme no seu celular. Quando ele tocar, pare por 30 segundos. Respire fundo. Não importa onde esteja, no trabalho, no trânsito, em casa. Durante esses 30 segundos, você se reconecta à fonte. Feche os olhos e diga mentalmente: sou grato pelo que já é. Tudo o que desejo já está a caminho. A gratidão nesse horário atua como um sinalizador energético. É como se o universo visse um farol piscando. Ela está consciente. Ela lembra do poder dela. Com o tempo, você vai começar a ver o número 1111 em todos os lugares. No relógio, nas placas, nos recibos. Esses são lembretes do universo dizendo: continue, você está sintonizada. Técnica 2. O código 1111. Escreva o número 1111 em lugares estratégicos. Na sua agenda, na carteira, no espelho, até no fundo do celular. Cada vez que olhar, ative o gatilho interno dizendo: estou em alinhamento. O universo responde agora. O cérebro ama símbolos. Quando vê o 1111 repetidas vezes, ele começa a associar esse número ao estado emocional da certeza. E é isso que faz a manifestação se tornar automática. Técnica 3. Meditação dos 4 11s. Essa é uma das práticas mais poderosas. Primeiro, respire profundamente 11 vezes. Inspire acreditando. Expire soltando toda a resistência. Segundo, permaneça em silêncio por 11 segundos. É nesse silêncio que o campo quântico se ajusta. Terceiro, pronuncie 11 palavras do seu desejo. Escolha bem. Seja específica. Por exemplo, recebo agora minha liberdade financeira com leveza e amor. Quarto, dê 11 passos pela casa.
Caminhe sentindo como se o desejo já fosse real. Toque os objetos como se já estivesse vivendo o seu novo cenário. Essa técnica ativa o corpo, o som e o campo ao mesmo tempo, criando uma manifestação completa, viva e palpável. Técnica 4. Sincronicidade forçada. Essa é para quem quer prova imediata. Diga mentalmente: Universo, se estou no caminho certo, mostre-me o número 1111 hoje. E depois esqueça, continue o dia normalmente. Você verá o sinal, no relógio, em uma placa, em uma compra. E quando isso acontecer, não é coincidência. É confirmação. Você acabou de forçar uma sincronicidade. E ao fazer isso, você quebra a barreira da dúvida, abrindo espaço para que o universo te responda com mais velocidade. Agora que você já entendeu como ativar o portal diariamente, vamos falar sobre o segredo que mantém essa energia acesa, mesmo quando o mundo parece desabar. Emma Curtis Hopkins, conhecida como a professora dos mestres, ensinava algo simples, mas revolucionário. O verbo é a causa. O verbo é a lei. Isso significa que as palavras que você repete todos os dias são as que criam o seu campo. Não é o ritual, não é a data. É a constância da vibração verbal e emocional. Enquanto a maioria das pessoas se empolga com o 1111 e depois esquece, os verdadeiros manifestadores vivem em estado de portal contínuo. Eles não esperam a energia chegar. Eles são a energia. E é exatamente isso que o decreto de manutenção diária faz. Esse é o método que substitui o portal. É o código que mantém a frequência de abundância ativa todos os dias, sem depender de nenhum alinhamento cósmico. Você vai fazer isso 60 segundos antes de dormir. Passo 1. O estado. Antes de dormir, deite-se confortavelmente e sinta como se o dinheiro já estivesse na sua conta. Não é imaginar com euforia, é sentir alívio, a sensação de que está tudo resolvido. Você não precisa vibrar alegria, precisa vibrar certeza. O segredo é o tédio do realizado, como se fosse algo comum, parte da sua vida. Passo 2. O comando de manutenção. Quando estiver nesse estado, repita mentalmente: Eu sou a fonte. Isso está acontecendo diariamente. A palavra-chave aqui é diariamente. Você está dando uma ordem ao seu subconsciente para manter a vibração de abundância constante, sem picos, sem quedas, apenas estabilidade. Por que antes de dormir? Hopkins explicava que o subconsciente é mais acessível na transição entre a vigília e o sono. Nesse instante, a mente racional relaxa e o campo criativo assume o controle. Enquanto o portal 1111 forçava essa abertura, o decreto de manutenção a convida suavemente. É como se você estivesse programando o seu sistema mental para executar todas as noites o aplicativo da riqueza diária. Enquanto você dorme, sua mente trabalha para alinhar pessoas, oportunidades e ideias que tragam resultados tangíveis. Nos primeiros dias, você começará a notar pequenas coincidências. Alguém oferece ajuda inesperada, um pagamento atrasado chega, você acha dinheiro, ou simplesmente sente uma leveza que não sentia antes. Isso é o campo se reorganizando. Não duvide. Continue o decreto. Depois de 7 dias, algo muda. Você não está mais pedindo prosperidade. Você está vivendo prosperidade. E é exatamente nesse ponto que o universo responde com força total. Emma dizia que toda mudança vibracional precisa de 4 horas para começar a se refletir na matéria. 4 horas. Esse é o tempo médio que o campo leva para traduzir um novo comando em movimento energético real. Por isso, após decretar "isso está acontecendo diariamente", você deve agir como se já fosse verdade, por no mínimo 4 horas no dia seguinte. Durante esse tempo, evite falar de escassez, evite reclamar, evite olhar para a falta. Essas 4 horas são o seu período de incubação vibracional. É como plantar uma semente e não cavar o solo para ver se ela já germinou. Você apenas confia. Depois de 4 horas, a energia se solidifica e a manifestação começa a fluir. Então, se você perdeu o 1111 hoje, o 12 de novembro ou qualquer dia em que estiver ouvindo isso, é o seu novo portal.
Porque agora você entende. Você não depende da data, você é a data, você é o evento. Você é o campo que ativa a realidade. Enquanto outros esperam o próximo 11/11, você já está manifestando no 12, no 13, no 14, todos os dias. E quanto mais constante você for, mais natural será viver nessa energia. Tudo o que você fala sobre si mesmo se torna uma profecia. Quando você diz está difícil, o universo entende. Ela quer mais disso. Quando você diz está fluindo, o universo entende. Mantenha o fluxo. A sua palavra cria ondas, e a vibração dessas ondas retorna em forma de experiência. Por isso, repita sempre que puder. Eu sou a fonte. Isso está acontecendo diariamente. Diga isso enquanto toma banho, enquanto anda pela rua, enquanto paga uma conta. Porque a verdadeira magia acontece na repetição silenciosa do poder. O 11/11 foi apenas o treino. O verdadeiro portal se abre no dia seguinte, quando você decide ser constante. Hopkins dizia, quem domina a palavra, domina o destino. Então, pare de correr atrás de portais, seja o portal. Pare de esperar que o céu se alinhe. Alinhe o seu verbo. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo. E repita comigo com presença. Eu sou a fonte. Eu sou o portal. Eu sou o milagre que procurei. Agora, escreva nos comentários. Eu sou a fonte. Esse é o seu decreto público, o seu contrato vibracional. E a partir de hoje, cada vez que repetir essas palavras, você estará lembrando ao universo que o 11/11 é eterno dentro de você. Técnica para potencializar. O segredo de E.C. Hopkins. O que Neville Goddard nunca te contou sobre manifestar dinheiro rápido, regra das 4 horas. Se você está aqui, você já conhece o decreto diário de Emma Curtis Hopkins, Eu sou a fonte. Mas para transformar esse decreto em grandes somas de dinheiro, você precisa da única coisa que Neville Goddard não ensinava abertamente em seus livros, a regra das 4 horas. Não importa se você perdeu o 11/11 ou se está frustrado com a lei da atração. A mestra Hopkins, a mulher que treinou a mente de Neville, sabia que a manifestação de dinheiro acontece em um ciclo de 4 horas após você dar o seu comando. O poder da mestra, Emma Curtis Hopkins e o verbo. Quem foi Emma Hopkins? Ela é a professora das professoras do Novo Pensamento. Ela ensinou a lei da Assunção antes que ela se popularizasse. A chave dela é: o verbo é a causa. Se você diz, eu gostaria de dinheiro, você cria falta. Se você diz, eu sou a riqueza, você cria o fato. A manifestação não obedece ao seu desejo. Ela obedece ao seu comando. A regra das 4 horas. O que 99% erram. O que é a regra das 4 horas? É o período mais crítico após a sua ativação. Quando você comanda a realidade, você abre uma porta. As 4 horas seguintes são a janela em que a sua mente consciente, o ego, dúvida, tenta fechar essa porta. O erro fatal. A maioria das pessoas comanda e 15 minutos depois monitora o resultado. Elas verificam a conta, procuram por sinais ou ficam ansiosas. Isso é a dúvida. A dúvida cancela o comando. O segredo. Pelas 4 horas seguintes ao seu decreto, você deve esquecer que o fez. Você deve operar no tédio do fato consumado. Você já tem o dinheiro. Por que monitorar o que já é seu? Como você aplica a regra das 4 horas? 1. Faça o comando. Use o decreto, eu sou a fonte, ou o decreto de estado de graça de Hopkins. Vou te dar esse comando agora mesmo. 2. Mantenha a consciência. Se um pensamento de dívida ou falta surgir, você não luta contra ele. Você o substitui pela frase, isso já está resolvido. 3. A atividade-chave. O melhor momento para fazer o comando é antes de dormir. Assim, o seu subconsciente trabalha nas 4 horas de sono mais profundas, onde o ego não pode cancelar o comando. Este é o comando de alta potência que você deve usar. Não é sobre o que você quer, é sobre quem você é. Feche seus olhos agora e repita este decreto secreto que acelera o dinheiro. Eu sou o estado de graça. A riqueza
é a expressão natural da minha existência. Isso força sua mente a sair da mentalidade de carência e entrar na consciência de que a riqueza é o seu estado padrão. Se você aplicar a regra das 4 horas com o decreto de estado de graça, você começará a ver dinheiro aparecer de forma inesperada nos próximos 7 dias. Não do jeito que você planejou, mas do jeito que a realidade achar mais fácil. Seu dever agora não é mais monitorar. É confiar na assunção máxima. Comente abaixo a sua frase de manutenção. A riqueza é minha expressão natural. Se você gostou desta Masterclass, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal Assunção Máxima para mais ensinamentos puros de E.C. Hopkins e Neville Goddard. Por que antes de dormir? Hopkins explicava que o subconsciente é mais acessível na transição entre a vigília e o sono. Nesse instante, a mente racional relaxa e o campo criativo assume o controle. Enquanto o portal 1111 forçava essa abertura, o decreto de manutenção a convida suavemente. É como se você estivesse programando o seu sistema mental para executar todas as noites o aplicativo da riqueza diária. Enquanto você dorme, sua mente trabalha para alinhar pessoas, oportunidades e ideias que tragam resultados tangíveis. Nos primeiros dias, você começará a notar pequenas coincidências. Alguém oferece ajuda inesperada, um pagamento atrasado chega, você acha dinheiro, ou simplesmente sente uma leveza que não sentia antes. Isso é o campo se reorganizando. Não duvide. Continue o decreto. Depois de 7 dias, algo muda. Você não está mais pedindo prosperidade. Você está vivendo prosperidade. E é exatamente nesse ponto que o universo responde com força total. Emma dizia que toda mudança vibracional precisa de 4 horas para começar a se refletir na matéria. 4 horas. Esse é o tempo médio que o campo leva para traduzir um novo comando em movimento energético real. Por isso, após decretar "isso está acontecendo diariamente", você deve agir como se já fosse verdade, por no mínimo 4 horas no dia seguinte. Durante esse tempo, evite falar de escassez, evite reclamar, evite olhar para a falta. Essas 4 horas são o seu período de incubação vibracional. É como plantar uma semente e não cavar o solo para ver se ela já germinou. Você apenas confia. Depois de 4 horas, a energia se solidifica e a manifestação começa a fluir. Então, se você perdeu o 1111 hoje, o 12 de novembro ou qualquer dia em que estiver ouvindo isso, é o seu novo portal. Porque agora você entende. Você não depende da data, você é a data, você é o evento. Você é o campo que ativa a realidade. Enquanto outros esperam o próximo 1111, você já está manifestando no 12, no 13, no 14, todos os dias. E quanto mais constante você for, mais natural será viver nessa energia. Tudo o que você fala sobre si mesmo se torna uma profecia. Quando você diz "está difícil", o universo entende. Ela quer mais disso. Quando você diz "está fluindo", o universo entende. Mantenha o fluxo. A sua palavra cria ondas, e a vibração dessas ondas retorna em forma de experiência. Por isso, repita sempre que puder: "Eu sou a fonte. Isso está acontecendo diariamente." Diga isso enquanto toma banho, enquanto anda pela rua, enquanto paga uma conta. Porque a verdadeira magia acontece na repetição silenciosa do poder. O 1111 foi apenas o treino. O verdadeiro portal se abre no dia seguinte, quando você decide ser constante. Hopkins dizia: "Quem domina a palavra, domina o destino." Então, pare de correr atrás de portais, seja o portal. Pare de esperar que o céu se alinhe. Alinhe o seu verbo. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo. E repita comigo com presença: "Eu sou a fonte. Eu sou o portal. Eu sou o milagre que procurei." Agora, escreva nos comentários: "Eu sou a fonte." Esse é o seu decreto público, o seu contrato vibracional. E a partir de hoje, cada vez que repetir essas palavras, você estará lembrando ao universo que o 1111 é eterno dentro de você. Técnica para potencializar. O segredo de E.C. Hopkins. O que Neville Goddard nunca te contou sobre manifestar dinheiro rápido
regra das 4 horas. Se você está aqui, você já conhece o decreto diário de Emma Curtis Hopkins, Eu sou a fonte. Mas para transformar esse decreto em grandes somas de dinheiro, você precisa da única coisa que Neville Goddard não ensinava abertamente em seus livros: a regra das 4 horas. Não importa se você perdeu o 11-11 ou se está frustrado com a lei da atração. A mestra Hopkins, a mulher que treinou a mente de Neville, sabia que a manifestação de dinheiro acontece em um ciclo de 4 horas após você dar o seu comando. O poder da mestra, Emma Curtis Hopkins e o verbo. Quem foi Emma Hopkins? Ela é a professora das professoras do Novo Pensamento. Ela ensinou a lei da Assunção antes que ela se popularizasse. A chave dela é: o verbo é a causa. Se você diz, eu gostaria de dinheiro, você cria falta. Se você diz, eu sou a riqueza, você cria o fato. A manifestação não obedece ao seu desejo. Ela obedece ao seu comando. A regra das 4 horas. O que 99% erram. O que é a regra das 4 horas? É o período mais crítico após a sua ativação. Quando você comanda a realidade, você abre uma porta. As 4 horas seguintes são a janela em que a sua mente consciente, o ego, dúvida, tenta fechar essa porta. O erro fatal. A maioria das pessoas comanda e 15 minutos depois monitora o resultado. Elas verificam a conta, procuram por sinais ou ficam ansiosas. Isso é a dúvida. A dúvida cancela o comando. O segredo. Pelas 4 horas seguintes ao seu decreto, você deve esquecer que o fez. Você deve operar no tédio do fato consumado. Você já tem o dinheiro. Por que monitorar o que já é seu? Como você aplica a regra das 4 horas? 1. Faça o comando. Use o decreto, eu sou a fonte, ou o decreto de estado de graça de Hopkins. Vou te dar esse comando agora mesmo. 2. Mantenha a consciência. Se um pensamento de dívida ou falta surgir, você não luta contra ele. Você o substitui pela frase, isso já está resolvido. 3. A atividade-chave. O melhor momento para fazer o comando é antes de dormir. Assim, o seu subconsciente trabalha nas 4 horas de sono mais profundas, onde o ego não pode cancelar o comando. Este é o comando de alta potência que você deve usar. Não é sobre o que você quer, é sobre quem você é. Feche seus olhos agora e repita este decreto secreto que acelera o dinheiro. Eu sou o estado de graça. A riqueza é a expressão natural da minha existência. Isso força sua mente a sair da mentalidade de carência e entrar na consciência de que a riqueza é o seu estado padrão. Se você aplicar a regra das 4 horas com o decreto de estado de graça, você começará a ver dinheiro aparecer de forma inesperada nos próximos 7 dias. Não do jeito que você planejou, mas do jeito que a realidade achar mais fácil. Seu dever agora não é mais monitorar. É confiar na assunção máxima. Comente abaixo a sua frase de manutenção. A riqueza é minha expressão natural. Se você gostou desta Masterclass, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal Assunção Máxima para mais ensinamentos puros de E.C. Hopkins e Neville Goddard.